O senador Eduardo Girão, em visita ao jurista Ives Gandra Martins, lembrou 3 marcos temporais que ocorrem nesses dias: 10 anos do início da Lava Jato, 200 anos do Senado e 5 anos do inquérito do fim do mundo. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: março de 24, coincidências com um elemento comum, o STF. Nada a comemorar por enquanto. Olha a sincronia das datas abaixo, que mais parecem mostrar algum sinal para todos nós. Quem sabe tudo isso seja o fim de um ciclo e prenúncio de novos e bons tempos. 5 anos do inquérito do fim do mundo, 10 anos da Operação Lava Jato, 200 anos do Senado Federal. Com base nessa incrível marca, bati há pouco um papo histórico e num dia simbólico, num mês para lá de emblemático e com uma legenda do humanismo brasileiro, Dr. Ives Gandra Martins, e com a participação mais que especial da idealista Ângela Gandra na casa dessa família que é uma inspiração em defesa de valores e princípios da vida, família, ética e liberdade. Assista essa mensagem de fé e esperança num momento de sombras para o Brasil. Vamos continuar trabalhando juntos para a justiça voltar a ser para todos em nossa nação, embora que hoje, pelo ativismo judicial de alguns ministros do Supremo e pela omissão do Senado, o caos institucional e a insegurança jurídica estejam instalados no país. Mas confiamos na capacidade de reflexão dos seres humanos e no triunfo do bom senso a partir do despertar da consciência cidadã de cada um. Paz e bem. No vídeo, o jurista Ives Gandra Martins elogiou o senador Eduardo Girão, mencionando a coragem de dizer a verdade, algo que tem faltado a muito brasileiro no exercício da cidadania. O jurista explicou a importância do Senado, dizendo: sempre digo que o Senado é o maior tribunal do país, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é aquele que decide sobre a lei e é aquele que é o guardião da Constituição. Mas o único tribunal do Brasil que pode condenar ministros do STF, condenar presidentes da República, afastar ministros do Supremo e afastar presidentes da República é o Senado Federal. Essa é a importância da Casa da Federação, onde todas as unidades da Federação estão representadas igualmente. Ives Gandra Martins afirmou que a democracia se faz nos parlamentos, poder no qual a população é representada. Falando sobre a Lava Jato, o jurista lembrou que a operação devolveu esperança aos brasileiros de que a lei poderia valer para todos. Ele lembrou que, com o fim da Lava Jato, o país despencou nos rankings internacionais de combate à corrupção, apontando: o Brasil voltou a conviver intensamente com a corrupção. Tratando do chamado inquérito do fim do mundo, Ives Gandra Martins se exaltou e não poupou palavras para descrever as ilegalidades do inquérito político conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: o inquérito, chamado pelo ministro Marco Aurélio de inquérito do fim do mundo, eu, como modesto professor de direito constitucional, sempre digo que sou apenas um advogado de província, mas leio sempre o que está escrito na Constituição. O artigo 127 declara que a ação penal, aquela que é iniciada para condenar alguém, um criminoso, diz o 127 da Constituição, não fui eu que escrevi, foram os constituintes, é privativa do Ministério Público. Vale dizer, só o Ministério Público pode iniciar. É o que está na Constituição, não foi mudado até hoje. Ora, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito de fake news e ele foi mantido. Vale dizer que aquilo que está como privativo do Ministério Público deixou de ser, apesar de ser texto expresso da Constituição. Como eu sou apenas professor de direito constitucional e apenas advogado, eu não posso ler na Constituição o que na Constituição escrito não está.
razão pela qual não concordo com a continuação do inquérito e concordo com o pedido do Ministério Público, único titular da ação penal em relação a qualquer processo penal no Brasil, que é sua competência privativa. O advogado lembrou a importância da honestidade intelectual de ler aquilo que está na Constituição e não aquilo que gostariam que estivesse na Constituição, mas não está. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvos de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para essas pessoas, não há direitos humanos ou garantias fundamentais. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, já tendo passado pelas mãos de Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. A decisão, que inclui a folha política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, olha só as bênçãos que Deus nos dá. Eu estou tendo a oportunidade, no final de semana, após ter sido convidado pelo Dr. Ives Gandra Martins, esse grande brasileiro, uma referência não apenas do mundo jurídico, mas de valores, de princípios desse país maravilhoso que é o Brasil, em defesa da vida e da família. É uma inspiração para mim em causas que são as causas mais nobres, que eu acredito, após ter sido convidado por ele, para ir no Conselho Superior de Direito da Fé Comércio, onde nós participamos de uma reunião aqui, almoçar com ele nesse domingo, 17 de março. E com outro presente, a filha querida, um dos 6 filhos do Dr. Ives, a Ângela, que foi a secretária nacional de família do Brasil, poliglota, uma pessoa boníssima que está num projeto que depois eu vou mostrar para vocês, Em Busca da Verdade, né, que é um projeto que eu acho que aí é a redenção do país, né? E eu queria, sim, doutor Ives, se o senhor me permite essa oportunidade, mais uma vez lhe agradecendo pelo convite. Nós estamos vivendo um momento muito emblemático no Brasil. Hoje é o dia dos 10 anos da Lava Jato. A primeira etapa
quando saiu o Ministério Público, a primeira operação faz 10 anos, onde cresceu o ideal da justiça ser para todos nesse país. Na próxima semana, nós temos aí os 200 anos do Senado Federal, que é uma casa importantíssima da República. O senhor falou na palestra, se eu puder repetir, eu lhe agradeço, e que está completando 200 anos no dia 25 de março. E também, nesse mesmo período, nessas mesmas semanas, de um mesmo mês, nós temos o aniversário de 5 anos do inquérito chamado por um ex-ministro do Supremo do inquérito do fim do mundo, que, no meu modo de entender, opinião minha, colocou o país numa insegurança jurídica muito grande, onde o brasileiro está com medo, muita gente com espada na cabeça, um inquérito que quem julga é aquele que é a vítima, que é aquele que é o delegado, que é aquele que é o dono da bola. O que é que tudo isso, o senhor que também tem uma espiritualidade muito forte, representa para uma nação como o Brasil, e uma mensagem de esperança que a gente possa passar para os brasileiros nesse momento importante do país? Em primeiro lugar, quero realmente agradecer a aceitação do meu convite para almoçar do meu querido amigo do senador Eduardo Girão. Indiscutivelmente é uma das maiores vozes do Senado, aquele que tem coragem de dizer a verdade, e algo que tem faltado a muito brasileiro no exercício da cidadania. E realmente a comemoração do Senado dos 200 anos é extremamente importante. Eu sempre digo, como, enfim, professor titular, que fui em Direito Constitucional, comentei a Constituição Brasileira em 10.000 páginas, em 15 volumes, em Celso Bassi, meu saudoso amigo. O Senado é o maior tribunal do país. Não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é aquele que decide sobre a lei, aquele que é o guardião da Constituição. Mas o único tribunal, Brasil, que pode condenar ministros do Supremo Tribunal Federal, condenar presidentes da República, afastar ministros do Supremo e afastar presidentes da República é o Senado Federal. Essa é a importância que a Casa da Federação, aquela em que todas as unidades da Federação são representadas igualmente, vai comemorar 200 anos no Brasil. E isso é um dia de grande alegria. Eu sempre entendendo que a verdadeira democracia se faz nos parlamentos. Não por ser parlamentarista desde os bancos acadêmicos. É que no parlamento nós temos situação e oposição, ou seja, 100% do eleitorado brasileiro. E o Senado Federal é a cúpula do Congresso Nacional, ao ponto do presidente do Senado Federal ser o presidente do Congresso Nacional. Isso tem que cumprimentar a todos os senadores do Brasil. Por outro lado, em relação à Lava Jato, indiscutivelmente, a Lava Jato representa, de rigor, aquilo que, quando ocorreu, deu uma esperança enorme aos brasileiros. No mundo inteiro foi considerada a Lava Jato que o Brasil começava a realmente combater a corrupção. E a destruição da Lava Jato, através de decisões, inclusive por questões processuais, como disse o ministro Fux, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, fez com que se tivesse uma sensação que a corrupção deixara de ser combatida no Brasil. E é impressionante como se percebe. Em 2012, pouco antes da Lava Jato, o Brasil estava na 69ª posição no combate à corrupção pela Transparência Internacional. No momento que a Lava Jato foi organizada, foi desconstituída, eles encontraram problemas processuais para descondenar todos aqueles que tinham sido condenados. O Brasil caiu este ano, no ano passado,
pela Transparência Internacional, que mede o nível de corrupção no mundo inteiro, para 104º lugar entre 140 nações examinadas. Passamos a ser considerado pela Transparência um país onde a corrupção viceja, e mostrar as diversas causas, inclusive de desconstituição da Lava Jato. Que haja problemas processuais, que eu não discuto, até porque não sou penalista, mas de rigor, a desmontagem, a eliminação da operação fez com que o Brasil caísse e tivesse uma sensação mundial. O Brasil voltou a conviver intensamente com a corrupção, ao ponto de sermos o 104º país em combate à corrupção entre 140 países. E, por fim, o inquérito chamado pelo ministro Marco Aurélio, o inquérito do Fundo Mundo. Eu, como modesto professor de Direito Constitucional, eu sempre brinco, sou apenas um advogado de província, mas leio sempre o que está escrito na Constituição. O artigo 127 declara que a ação penal, aquela que é iniciada para condenar alguém como criminoso, diz o 127 da Constituição, eu escrevi com os constituintes, é privativa do Ministério Público. Vale dizer, só o Ministério Público pode iniciar o que está na Constituição, que não foi mudado até hoje. Ora, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito de fake news. E ele foi mantido. O que vale dizer, aquilo que está como privativa do Ministério Público deixou de ser, apesar de ser texto expresso da Constituição. Como eu sou apenas professor de Direito Constitucional, apenas advogado, eu não posso ler na Constituição o que na Constituição escrito não está. Razão pela qual eu não concordo com a continuação do inquérito e concordo com o pedido do Ministério Público, único titular da ação penal em relação a qualquer processo penal no Brasil, que a sua competência privativa. Portanto, essas três datas têm três significados diferentes para o Brasil. E eu estou dando aos aqueles que me ouvem, graças ao meu querido amigo senador Girão, que eu admiro extraordinariamente pelo que ele representa de luta pelos bons valores no Brasil, interpretação de um modesto professor de província que, entretanto, lê o que escrito está na Constituição e não aquilo que os outros gostariam que estivesse, mas não está. Era o que eu queria dizer, ao mesmo tempo cumprimentar a todos aqueles que me ouvem, graças ao meu querido amigo senador Girão. Muito obrigado, doutor Ives. É muita sabedoria, né, você que convive com esse ser humano desde que nasceu. Quer dar uma palavrinha pro cearense, porque você tem um pouco de origem lá do Ceará. Nossa, lá de Massapê, no interior, família Vidal. É muitos cearenses aí conosco. O avô era cearense. O avô cearense. Carinho louco por Fortaleza, eu tô sempre aí, não é? Mas eu queria dizer que eu morava nos Estados Unidos quando começou a andar a Lava Jato. Isso me falava muitas vezes, que o país está ganhando de novo a credibilidade que ele merece. Como é que nós voltamos atrás? Eu não digo que a antidemocracia é tirania, negar, crime confesso. É isso que nós estamos vendo hoje. Voltar atrás com crime confessado, né? E, de fato, onerar toda a nação, né? Com as dívidas que se criaram através da Lava Jato. Quem vai pagar tudo isso? Somos nós. Nós vamos lutar, e eu agradeço muito o senador Girão, que é uma voz forte, sem medo, no Senado. E hoje eu pedia para ele, por favor, que nós tenhamos um Congresso Nacional forte, que possa estabilizar de novo a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito. E isso, Ângela, é o desejo de todo brasileiro. Né? Brasileiro de bem, independente de corrente política, ele quer um Congresso Nacional forte. Até porque hoje o que eu vejo, doutor Ives, é um governo federal alinhado com o STF, político e ideologicamente,
E isso é muito perigoso. Mais do que nunca precisamos de um Congresso, especialmente o Senado, que ele possa se levantar e se aproximar da população. E nós, como cristãos que somos, temos convicção na capacidade de reflexão do ser humano, em primeiro lugar, no bom senso, mas também na coragem dos brasileiros, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, como tem que ser, para se posicionar, seja nas ruas, como a Paulista, que fica a poucos metros daqui, onde quase 1 milhão de pessoas foram às ruas, mostrando a sua insatisfação, né, com o momento atual, mas ou a gente aprende pelo amor, né, ou pela dor. O brasileiro está sofrendo, mas eu tenho certeza que nas eleições, tanto desse ano como de 2026, o brasileiro mais consciente pela dor vai escolher melhor os seus candidatos e o Brasil vai sair forte de tudo isso. Deus abençoe essa nação, muita paz. Muito obrigado pelo carinho, viu?